dia na paz do Senhor. Vamos continuar falando então de 2 Samuel 15, que foi onde nós paramos no sábado. E esses capítulos, tanto de 2 Samuel 15 como os da leitura de hoje, são capítulos complexos, capítulos muito cheios de detalhes. Então, obviamente, aqui nós vamos falar apenas de uma forma mais geral. A leitura de hoje é 2 Samuel 16, 17 e 18, mas ficou um pouquinho do 15. Então, no capítulo 15, nós vimos Davi fugindo de Absalão, ali dos versículos 13 ao 23. Nos versículos 24 ao 30, nós vimos que Zadok, que era ali o sacerdote, que era o levita ali, na hora de Davi fugir com a sua família, com todo mundo que acompanhou Davi, Zadok pegou a arca de Deus e levou também, que levavam a arca do conceito de Deus, e puseram ali a arca de Deus. Então, olha só, aí Davi vem e fala para Zadok, pega a arca e volta para Jerusalém. A arca não deveria ter saído de lá. Se Deus achar graça em mim, ele vai fazer com que eu volte para Jerusalém. E aí a arca já está lá, na habitação dela. E se Deus disser, não tenho mais prazer em ti, Davi também fala, né? Faça de mim como parecer bem aos seus olhos. E aí Zadok então volta para Jerusalém, levando ali os seus filhos, levando a arca de Deus. E aí, olha só, preste atenção no versículo 27. Disse mais o rei Zadok, o sacerdote, não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás e Jonatas. Por quê? Porque depois Davi vai fazer o uso deles. Davi fala, olha, eu vou receber, olhai que demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Então, Davi ficaria esperando notícias de Jerusalém a respeito do que estava acontecendo lá, através desses 2 rapazes, Aimás e Jonatas. E isso vai ajudar muito Davi depois. Dos versículos 31 a 37, nós temos ali conselhos de Davi para Uzai, um amigo seu já idoso, já velho, ao versículo 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi, se passares comigo, ser-me-ás pesado. Ou seja, Uzai, não vem comigo, porque você vai ser um peso ter você comigo. Por quê? Porque Uzai já era de muita idade. Ele não ia conseguir acompanhar o ritmo de caminhada de Davi, que era um rei guerreiro, que estava acostumado, né, a caminhar, a cavalgar, a estar ali em andança, em fuga. E aí Davi fala para ele, mas se você voltar para a cidade, procura Absalão e fala, serei teu servo, assim como eu servi o teu pai, agora eu vou servir a você. E aí, Uzai, você vai me ajudar lá, porque você vai dissipar o conselho de Aitofel com o meu filho. Então Davi fala para Uzai ir lá e falar, tô aqui Absalão para te ajudar, para te servir. E dessa forma, então, ele ajudaria muito mais Davi do que se colocando ali junto nessa caminhada, nessa fuga de Absalão. E aí Davi fala para Uzai, não estão ali contigo Zadok e Abiatar? Todas as coisas que ouvires da casa do rei, passa para Zadok e Abiatar, que eles estão com os filhos deles ali, e os filhos deles vão me trazer notícias de tudo o que está acontecendo lá. E Uzai então vai e faz isso, retorna para Jerusalém e passa ali então a, entre aspas, servir a Absalão. Esse servir é porque era uma coisa mais de aparência, que o coração dele continuava leal a Davi. Nós vemos nos capítulos 15, do 13 até o 20 de 2 Samuel, as consequências de Davi como um pai negligente, um pai que não disciplinou os filhos. E tudo que ele está passando aqui
com Absalão é consequência do pecado dele de adultério lá com Batseba. Então a nossa oração ao ler isso aqui, ao ler esse capítulo 15, deve ser realmente que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a educar nossos filhos e principalmente a saber quando é hora de disciplinar os nossos filhos, que foi o que faltou aqui para Absalão. E aí vamos então ao capítulo 16. Em meio a tanta tristeza, eu não consigo imaginar como é que estava o coração de Davi. Ao ver tudo que ele estava passando, ele precisou sair fugido do palácio, sair fugido de Jerusalém, saiu fugido de tal forma que saiu a pé. A família dele também, alguns servos, uma pequena parte da população, uma parte dos soldados dele ali foram com ele e todo mundo saiu de Jerusalém a pé. Eu não consigo imaginar o coração de Davi tendo que fugir a pé do próprio filho. Ele, que foi o rei que unificou Israel, que guerreou tanto, que alargou as tendas, né? Que conquistou terras que ainda não haviam sido conquistadas. Eu não consigo imaginar o coração de Davi de tanta decepção, frustração e tristeza. E mesmo assim, ele continua sendo um servo submisso a Deus. E aí nós entramos então nesse capítulo 16 dessa forma, com Davi assim, certamente que sentindo o peso dessa frustração e dessa tristeza com o próprio filho. E aqui logo nos primeiros versículos então, nós vemos a questão de Ziba. Ziba é aquele servo de Mefibosete, que nós vimos lá no capítulo, acho que foi no 10, capítulo 9, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Então, quando Davi fala, tem alguém da casa de Saul, tem alguém da casa de Jonatas para que eu faça o bem, para que eu cumpra aquilo que eu prometi para com Jonatas. E aí aparece então esse Ziba e fala, olha, tem um Mefibosete. E aí Davi coloca o Mefibosete para dentro de casa, para comer ali com ele, e Ziba passa a ser o servo que vai cuidar de todas as terras que eram de Saul, que eram de Jonatas, ali cuidar para Mefibosete. Aqui no 16, no início do 16, nós encontramos Ziba novamente. E ele está, olha com o que ele está. Um par de jumentos e sobre eles pães, uvas passas e frutas de verão. E ainda um odre de vinho. E aí Davi pergunta, o que pretendes com isso, Ziba? Ziba deveria ter dito, estou indo lá encontrar com Mefibosete para trazê-lo para cá também, porque ele quer acompanhar Davi. Porque essa é a verdade. Nós vamos ver isso lá no capítulo 19, na quarta-feira. Só que Ziba faz o quê? Ele vê uma oportunidade de se dar bem e fala para Davi. Disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então Ziba fala assim para Davi, né? Mefibosete ficou lá porque vai apoiar Absalão. Porque pensa que vai ter tudo restituído. E o rei, claro, pensa, estou sendo traído por Mefibosete, então olha, tudo que era de Mefibosete agora é teu. E aí Ziba então, né, fala, eu me inclino, que eu acho graça aos teus olhos. A paga dessa mentira vai vir lá no capítulo 19. Então, aqui, Davi acaba sendo então enganado por Ziba, ele é enganado. Mas, né, todo engano, toda mentira tem perna curta. Daqui a pouquinho nós vamos já ver o retorno disso. E aí, em seguida, no versículo 6 em diante, nós temos Simei, encontramos com Simei. Simei, aqui está falando que ele é da casa de Saul, mas é uma forma de identificar a tribo, porque Simei é da tribo de Benjamim. E olha só o que acontece. Davi, né, caminhando ali, andando, fugindo, e vem então um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, versículo 5 do capítulo 16, e ia amaldiçoando, ou seja, Davi marchando, Davi caminhando ali, fugindo de Jerusalém, vem o outro e vai junto, do lado, caminhando ali, acompanhando, mas jogando pedra e amaldiçoando. Olha só o versículo 6, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Então Davi estava cercado ali pelo povo, cercado
por seus valentes. Mesmo assim, Simei conseguia atacá-lo. E Simei dizia: sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Então, o que acontece? Simei fala assim para Davi: olha, você está recebendo o troco do mal que você fez para a casa de Saul. Só que Davi não fez mal nenhum para a casa de Saul. Davi nunca ergueu um dedo contra Saul, muito menos contra a casa de Saul. Então foi uma mentira que Simei fala aqui, é uma calúnia. E aí fala, né? Eis agora a tua desgraça. E aí acaba que as pessoas falam assim, surge esse Abisai e fala, deixa que eu dou um jeito nesse Simei. Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Versículo 9, deixa que eu vou matá-lo. Mas olha Davi, justo, né? Justo. Ele fala assim, não faça isso. Deixa-o amaldiçoar, porque, o versículo 10, o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem pois diria porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que o meu filho, Absalão, que descendeu de mim, procura a minha morte, quanto mais esse filho de Benjamim. Deixai o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Então Davi fala assim, olha, o que ele está falando para mim é permissão de Deus, sabe por quê? Porque Deus falou que ia acontecer isso. Então Davi entende que o que ele está passando aqui não era o julgamento de Deus, mas já o juízo de Deus. É o resultado daquela profecia de Natã, lá em 2 Samuel 12, versículos 10 e 11. Então Davi tem consciência que o que o profeta Natã disse, já estava acontecendo. Ou seja, dentro da tua própria casa, a espada vai se levantar. Você vai sofrer contra por conta dos da própria casa. Então, Davi tem consciência do que está acontecendo ali, é permissão de Deus e já é o juízo de Deus. Então, ele declara isso, né? Os versículos 11 e 12 aqui. Olha só, o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Então, ele sabe que o que ele está passando é permissão de Deus, é o juízo de Deus, consequência do seu pecado. Mesmo assim, ele continua um servo submisso a Deus e fala, o Senhor continua cuidando de mim, o Senhor vai me fazer o bem. Ele continua ali debaixo da mão de Deus, confiando e esperando que Deus está cuidando dele. Então, dos versículos 1 a 4, nesse capítulo 16, nós temos a fuga de Davi, a continuidade ali da fuga dele. Dos 5 ao 14, essa maldição de Simei, né? Simei ali apedrejando. E Davi dizendo, não, é permissão de Deus, Deus está permitindo isso. E depois do 15 ao 23, nós temos os conselhos ali que Aitofel e Uzai dão a Absalão. E Absalão, então, se encaminhando para entrar em Jerusalém. Esse Aitofel que surge aqui, que é bastante citado aqui no capítulo 16, da metade do 16 e o 17, esse Aitofel, ele é avô de Batseba. Ele tinha, na verdade, ele deveria ter muito mais interesse em que Davi continuasse sendo rei, já que seu bisneto Salomão tinha a possibilidade de ir para o trono, mas ele não fez isso, ele não ficou do lado de Davi, muito pelo contrário, se vendeu para Absalão, ficou ali do lado de Absalão. Ele era considerado um dos homens mais sábios de todo Israel nesse tempo, e ele virou conselheiro de Absalão. E aí aqui no capítulo 17, então, nós vamos ver os preparativos para a guerra de Absalão contra Davi, ou seja, do filho contra o pai, e nós vamos ver aqui Aitofel dando um bom conselho para Absalão, mas esse conselho não é seguido, não é acatado por Absalão. E vamos entender então o que acontece aqui. Bom, aí no 2 Samuel 17, no versículo 1, nós temos, bem distante, mas os estudiosos apontam para a situação de Jesus com Judas Iscariotes, com o traidor. 2 Samuel 17, o versículo 1, disse mais Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens
e me levantarei e seguirei após Davi essa noite. Este capítulo, né? Na verdade, o capítulo 17 todo, ele vai então mostrar, vai apontar para a rejeição do filho de Davi por Judas. A maioria do povo amava a Davi, povo de Israel, mas a maioria da liderança não. A maioria da liderança então estava com Absalão, estava ali com um traidor. E Aitofel traiu Davi. Ele era ali amigo pessoal de Davi, ele convivia com Davi, fazia parte da liderança de Davi, mas na hora da batalha, na hora que surgiu ali alguém que foi contra o rei, ele então traiu o rei e foi para o lado de Absalão, que aqui é visto, é apontado como tipo de Judas, tá? E nós vamos ver que Aitofel morre da mesma forma que Judas morre, né? Então, Judas, na verdade, morre lá em Mateus da mesma forma que Aitofel tira a própria vida aqui. O que acontece com Aitofel? Já que eu já comecei essa parte. E olha só, ele deu um bom conselho para Absalão. Ele falou assim, pega 12.000 homens, vamos perseguir Davi. Ele vai estar cansado, ele vai estar fraco porque fugiu a pé. E aí nós vamos ferir o povo que está ali acampado com o rei Davi. E vamos trazer o povo, vamos trazer as pessoas que não morrerem na batalha de volta em paz para Jerusalém. E essa palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Está ali no versículo 3. Mas Absalão fala, chamai Uzai, chama Uzai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. E aí Uzai vem e fala que dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Só que na verdade era, porque teria menos guerra, menos sangue derramado, vamos dizer assim. E Aitofel tinha razão, Davi já estava cansado pela andança, o povo já estava cansado também. E eles iam pegar o povo cansado, descansando, e ia ser mais rápido a vitória. Mas Uzai estava, uma palavra assim, bem coloquial, estava mancomunado com Davi, né? Davi lá no capítulo 15 falou para Uzai, volta, fica perto de Absalão e ajuda a dissipar o bom conselho ali. E Uzai faz isso, ele fala, olha, não é bom conselho de Aitofel, o melhor é você juntar todo o povo e ir à batalha contra Davi. E Absalão então fala, ok, vou fazer isso então. O conselho de Uzai é melhor do conselho de Aitofel. E aí o que acontece? Vamos aqui para o capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, ou seja, Absalão não seguiu o conselho dele de pegar 12.000 homens e ir para a guerra, albardou o jumento, levantou-se, foi para a sua casa, pôs em ordem a sua casa e se enforcou. E morreu e foi sepultar na sepultura do seu pai. Então Aitofel comete suicídio, se enforca. Depois vamos ver que Judas também comete esse mesmo suicídio, ele vai e se enforca. Então Aitofel aponta para Judas Iscariotes, para a traição que Judas fez com Jesus. Aitofel cometeu essa mesma traição para com Davi. Por isso que eu disse que esse capítulo 17 aponta, prefigura para Jesus e Judas, tá bom? Vamos lá. É claro que Absalão ouvir Uzai e não ouvir Aitofel foi de Deus, né? Foi Deus que permitiu que realmente as coisas acontecessem de determinada forma. Absalão não deveria vencer a guerra. Se ele tivesse ouvido o conselho de Aitofel, ele venceria a guerra contra o pai dele. E com certeza ficaria com o trono. Mas Deus deu uma promessa para Davi. E não era por Absalão. Não era Absalão que sentaria no trono de Davi. Era um outro filho de Davi. Então, no capítulo 17, nós vemos assim, do versículo 1 ao 14, esses conselhos de guerra, 2 conselhos diferentes,
e Absalão tomando partido de um conselho, acatando um dos conselhos, que é o de Uzai. Depois no 15 ao versículo 21, nós temos o que, né? Uzai pega e... Vamos pegar aqui o versículo 15. E disse Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes: olha, aconteceu isso, Aitofel deu o conselho tal para Absalão, eu dei o conselho tal, então agora pega os filhos de vocês, lá que Davi tinha combinado no capítulo 15, e vai e conta para o rei, porque senão ele vai ser devorado, vai acontecer o desastre. Então Jonatas e Aimás foram e disseram ao rei Davi o que estava acontecendo e o como que Absalão estava ali preparando a guerra. Eles se esconderam, tem um fato bem curioso aqui, que eles se esconderam ali, num poço, a mulher colocou um pano por cima, uma toalha por cima. Leia depois, que é bem interessante. E aí, dos versículos, então, do 15 até o 21, nós temos isso. Davi fica sabendo da estratégia de guerra do seu filho. E do 22 até o 29, Davi se preparando, então, para essa batalha também, preparando ali uma estratégia. E de ambos, né, dos dois lados, se preparando para essa batalha. Que acontece, é uma batalha muito rápida, nós vemos ela aqui no finalzinho, no versículo 27 em diante. Sucedeu que chegando Davi a Manaim, e aí é que acontece, eles recebem inclusive uma comida, um lanche ali, algo para matar a fome, para dar uma energia, e a continuidade no capítulo 18, então, dessa guerra que foi muito rápida entre pai e filho, embora o pai em si não tenha ido para a frente, né? Não tenha ido ali para a frente da guerra. Capítulo 18. O capítulo 18 é um capítulo muito triste. Apesar do empenho de Davi em salvar Absalão, apesar do empenho de Davi aqui, né? De não que ninguém levante a mão contra Absalão, porque ele fala isso. Ele orienta todo mundo que vá para a guerra, mas que não mate o Absalão, que não mate o filho dele. Ele entende que o filho é o inimigo, mas é pai. Ele não quer que mate Absalão. Mas mesmo apesar de todo o empenho de Davi, apesar dele ter dado ordens, Absalão acaba morrendo. Versículo 2 aqui, capítulo 18, versículo 2. E Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Abisai, e o outro terço debaixo da mão de Itaí, o Geteu. E disse o rei ao povo: eu também irei convosco. E aí o povo fala: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós, e ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós. Porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000, melhor será, pois que da cidade nos sirvas de socorro. Então Davi, ele queria ir para frente da guerra, e o povo disse: não, fica aí onde você está. E o rei deu ordem a Joabe, que era o líder do exército de Davi, versículo 5, e disse: brandamente tratai Absalão, por amor de mim. Então Joabe recebeu essa ordem e todo o povo também, ou seja, não tratem, não pesem a mão contra Absalão, mantenham-o com vida. Todo o povo ouviu. Saiu, pois, o povo ao campo, encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E aí nós vamos ver o quê? Que Absalão morre de uma forma trágica. Ele, passando ali no mulo, passando ali no animal, ficou com os cabelos pendurados nos galhos de um carvalho. E os cabelos de Absalão eram a sua maior vaidade. Todas as descrições que a gente lê de Absalão, ele fala desses cabelos, os cabelos de Absalão são citados, que é o peso deles, tudo. E ele fica então pendurado ali pelos cabelos, e vem um homem e fala: olha, eu vi Absalão pendurado no carvalho. E aí Joabe fala: por que você não matou? Por que não feriu ele ali?
E aí o homem fala, eu não vou fazer isso porque eu não vou levantar a mão contra o filho do rei. O rei não quer que mate o filho. Aí Joabe falou, não tem problema. Fica aí então que vou eu lá e faço. E aí ele fez. Passou ali o coração de Absalão com 3 dardos e matou. E aí o que a gente vê em seguida, né? Davi fica sabendo da morte do filho. E para ele não se importou que o seu povo tinha sofrido, que o seu povo tinha vencido a guerra, mas ele teve esse lamento final aqui no capítulo 18. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Então ele ficou ali lamentando, chorando e fala, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. E os estudiosos pegam esse versículo e falam que ele está aqui, quando ele fala, quem me dera que eu morrera por ti, é porque ele se dá conta que ele perdeu mais um filho como consequência do seu pecado de adultério. Então Davi tem muita consciência disso o tempo todo, de que Deus o perdoou, de que ele recomeçou com Deus, de que ele não carrega o peso do pecado, porque Deus o livrou desse peso do pecado. Mas ele também tem muita consciência de que o que ele está passando é consequência do seu pecado. Então, o que eu já falei, desde quinta que eu venho falando sobre o pecado de adultério, Deus perdoa o pecado. E glórias a Deus que Deus perdoa o pecado. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é amor, sim, mas Deus é justo. Deus é Deus de justiça. Ele perdoa, mas nós precisamos suportar, não é arcar, é suportar as consequências do nosso pecado. Se Deus perdoasse e nos tirasse todas as consequências do pecado e que a gente não sofresse com as consequências, não seria justo. Porque na hora de decidir fazer A ou fazer B, pecar ou não pecar, nós temos essa liberdade. Então, nós temos a liberdade de escolher. Precisamos, então, saber que temos consequências para suportar. Algumas mais duras, outras um pouco menos, mas todas são consequências do pecado. Então, Deus perdoa, sim. Deus nos dá uma nova chance de fazer diferente. Mas Ele é justo e pela sua justiça nós precisamos suportar as consequências das nossas decisões, das nossas falhas, dos nossos pecados. E é isso que a gente vê aqui com Davi. Leiam depois ali sobre como ele recebeu a notícia da morte do seu filho, como Joabe fez ali para mandar essa notícia, para enviar essa notícia, porque Joabe sabia que não podia dar a notícia de qualquer forma. Então, como é que era, né, nesse tempo? E alguém ia, um mensageiro ia lá levar a notícia para o rei sobre a guerra, se fosse de vitória ou de derrota. E conforme essa pessoa, esse mensageiro chegava, correndo, cansado, conforme ele chegava, o rei entendia que era a notícia, que fosse boa ou que fosse ruim. E num primeiro momento, quando Davi olha o mensageiro que está chegando ali, ele pensa, é uma boa notícia. E para os olhos de quem estava indo levar a notícia, era boa, porque o lado de Davi tinha vencido a guerra. Só que quando o rapaz chegou ali para dar notícia, o Aimás, né? Quando ele chegou ali, olha só, o rei pergunta assim, este homem de bem virá com boas novas, disse o rei, porque viu quem é que estava chegando, que é o Aimás. E aí, Aimás disse, oi, paz, bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. E o rei pergunta, vai bem com o jovem, com Absalão? E olha o que o rapaz, daí ele percebe que ele queria dar uma boa notícia de vitória do rei, mas aí ele percebe, pela expressão do rosto do rei, que a notícia não era boa, porque tinha que contar que Absalão morreu. Ele já sabia da morte de Absalão, mas olha o que ele fala. Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo,
porém eu não sei o que era. Ou seja, eu não vou mais contar, porque eu queria dar uma boa notícia, mas o que eu tenho para falar, no fim das contas, não vai ser uma boa notícia, porque o rei não vai ver a vitória, ele vai ver o filho que morreu. E aí, quando chegou o outro mensageiro, que aí falou o que aconteceu, olha, Deus te vingou da mão de todos os que se levantaram. Aí o rei só quer saber o seguinte, e Absalão, ele tá bem? E aí o Cushita disse, sejam como aqueles jovens inimigos do rei, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei percebeu que o seu filho tinha morrido. Venham depois com atenção aí, tem até a forma de dar a notícia. Muitas vezes nós damos uma notícia achando que ela é boa, mas para quem está ouvindo não é boa. É uma notícia ruim. Então, temos muito que aprender com esses detalhes, com as consequências do pecado de Davi. Esses capítulos de hoje são capítulos muito ricos de detalhes, são capítulos densos, muito problema aqui, muita coisa de relacionamento. Davi submisso a Deus, mas mesmo assim ele orou pedindo livramento, mas ele deu uma ajudinha ali, tentou fazer algo ali, dar uma ajudinha com a questão de Uzai, mandando Uzai lá para o palácio, para mentir para Absalão. Então tem vários procedimentos aqui de Davi que, embora submisso a Deus, ele ainda deu uma forçadinha, fez algumas coisas ali. Nós vemos a vaidade de Absalão, ele aqui devia estar com nem 26 anos, Davi já estava com 56 anos, mas Absalão não tinha nem 26 anos ainda, porque Absalão nasceu em Hebron. E Davi foi pai, né? Teve filhos em Hebron, ele tinha aí 30, logo depois de 30 anos. Então, Absalão não tinha mais de 26 anos, era jovem de tudo, inexperiente de tudo, vaidoso ali com seus cabelos, ele acaba morrendo por causa dessa vaidade. Então também temos que aprender a cuidar, né, no que nós estamos baseando a nossa vida, o nosso estilo de vida. Estamos olhando para a questão das vaidades também. Podemos até dizer que estamos servindo a Deus, mas o nosso coração, onde ele está? Qual é a vaidade que tem tomado conta do nosso coração? Tem muita coisa para se falar sobre Absalão, sobre Davi nesse período. São capítulos realmente muito densos, de muita profundidade. E se coloquem sempre aí no lugar do sujeito, né? Eu estou sendo como Absalão, a minha vida está baseada em vaidades, ou a minha vida, apesar de tudo que eu sou, eu ainda estou aqui buscando, tentando servir a Deus, ser submissa à vontade de Deus, como Davi. Obrigada a todos, Deus abençoe, uma excelente segunda-feira e uma excelente semana debaixo da graça de Deus.